Olá a todos e todas, eu sou a Tatiane Guimarães, do Centro de Ensino e Pesquisa e Inovação, da FGV Direito SP. Esta aqui é a nossa quinta entrevista da série de conversas com especialistas sobre direito autoral, para a gente explorar um pouco o universo de temas e polêmicas que surgem quando a gente fala de direito autoral, principalmente na internet. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer e reforçar a parceria que a gente tem com o Instituto de Referência Internet e Sociedade, o IRIS, e o Placamãe.org. Eles estão sendo fundamentais para a gente poder fazer as nossas publicações e vídeos mensais. Hoje a gente vai falar com o Carlos Liguori. Vou pedir para ele se apresentar aqui antes da gente começar a nossa conversa. Eu agradeço demais você ter aceito o nosso convite e a palavra é toda sua. Obrigado, Tati. Acho que antes de mais nada, vale aqui agradecer o convite. Eu trabalhei muitos anos no CEP, né? Desde a época que ele chamava Grupo de Ensino, Pesquisa e Inovação, GEP, e é sempre bom voltar para um lugar que foi tão fundamental na minha formação como pesquisador e como jurista. Eu sou advogado, trabalho com direito digital atualmente. Eu fiz o meu mestrado em direitos autorais, sempre foi o meu tema do coração desde que eu estava na faculdade. Então, eu fiz meu mestrado em direitos autorais na FGV Direito SP e depois eu dei uma mudada, assim, mantive na parte mais digital do direito, mas fui para outra ponta no doutorado. Estou finalizando o doutorado na USP também. E eu fui entre 2019 e 2020, pesquisador de um centro de pesquisa lá da Universidade de Yale, que é o Information Society Project, e eu conduzi um pedaço do meu doutorado por lá. Eu acho que é basicamente isso, assim, para me apresentar, agradecendo de novo aí o convite de vocês. Imagina, que isso, perfeito. Então, agora já começando com a primeira pergunta, a gente vai começar, na verdade, com perguntas mais técnicas, depois a gente vai mais para uma parte mais opinativa. Então, primeiro, o que são obras derivadas, como que é o tratamento jurídico delas aqui no Brasil? O conceito de obra derivada, ele é uma criação 100% jurídica, né? Então, quando a gente quer, se a gente quiser aferir a definição de fato, a gente tem que ler o textinho da lei. Então, a gente vai para a LDA e vai no artigo 5º, inciso 8º, a linha G. Obra derivada é a que, constituindo criação intelectual nova, resulta da transformação de obra originária. O conceito de obra derivada, como é que eu posso dizer? Ele mostra para a gente um problema que a gente vai ver ao longo da leitura da Lei de Proximidades. Eu estou ficando maluco com isso, tanto na LGPD, da Lei de Direitos Autorais, que são essas definições absolutamente amplas, sem um recorte específico, que elas têm um impacto muito maior do que a gente consegue imaginar da mera leitura. Então, quando eu dou essa definição para vocês que eu peguei da lei, a gente consegue interpretar que, sei lá, o videogame Witcher 3 é uma obra derivada da série de livros que inspirou, então a gente consegue aferir uma relação absolutamente direta disso, né? É uma adaptação, né? Então, as adaptações são necessariamente obras derivadas. Só que, ao mesmo tempo, a definição é ampla o suficiente para abranger o uso de pequenos pedaços de obras pré-existentes numa criação intelectual nova, ao mesmo tempo, né? Então, se eu pego um pedacinho de uma música e eu uso como um sample, né? Vamos usar a linguagem adequada aqui. Se eu sampleio um pedaço de uma música para construir uma música nova, ainda que eu não consiga identificar de cara qual que é a origem desse sample, essa música nova vai ser uma obra derivada também. Então, beleza, Witcher 3 é uma obra derivada da série de livros Witcher, tranquilo, mas Bum Bum Tantan é uma obra derivada daquela, qual que é o nome? Partita em Lá menor do Bach, né? Então, e a gente fica nessa. Qual que é a consequência prática disso, né, Tati? Quando a gente vai para a parte de direitos patrimoniais do autor, a gente se depara com um segundo problema, né?
que vem na mesma lógica desse primeiro problema. O direito patrimonial do autor é basicamente o direito do autor dele ter que autorizar qualquer tipo de uso da obra da qual ele tem que ele criou, da obra que ele criou. E isso é amplo a ponto de abranger também, desde esse negócio de uma adaptação direta até o uso de pequenos pedaços na criação de obras novas, né? E o artigo 29, que é o que vai falar, né, depende da autorização prévia expressa do autor à utilização de obra por quaisquer modalidades, tais como, a gente vê, adaptação, no inciso terceiro, né? Adaptação, arranjo musical e quaisquer outras transformações, então qualquer coisa. E o inciso 10, que é a coisa mais maravilhosa do mundo, quaisquer outras modalidades de utilização existentes ou que venham a ser inventadas. É um negócio absolutamente incrível e que acho que, como a gente vai ter essa conversa hoje, engessa boa parte da criação cultural do século XXI. Desculpa se eu falei demais, gente. Imagina! Tá perfeito. Acho que foi ótima a sua explicação. A gente vai partir então agora para uns outros termos que o pessoal sempre fala, mashup, remix, paródia. O que eles são, qual é o tratamento jurídico, e também se quiser trazer um pouco de memes, não sei se... Porque não é só música que a gente quer falar, né? A gente quer falar sobre outras obras, enfim, à vontade. Todas essas palavras que o pessoal utiliza assim para falar basicamente de obras derivadas, mas que são compostas de pequenos pedaços de obras anteriores, não existe, sei lá, uma nomenclatura fixa para esse tipo de coisa, tá? Então, quando eu estou falando de remix no geral, eu estou falando literalmente disso que eu acabei de mencionar, que eu estou pegando pedaços de obras pré-existentes e fazendo uma colagem, né? Uma colagem que vai compor uma obra nova. O remix é basicamente isso. Eu não estou fazendo recorte aqui por música, nem por obra audiovisual, nem por livro. Assim. O remix é basicamente isso, né? De forma geral. O mashup, ele é um termo muito particular de música. É basicamente isso, o remix aplicado à música em si. Porque quando você está falando de remix musical, que você vê música da Pablo Vittar, remix pelo DJ Dennis, assim, tá falando de mixagem de som, mixagem da música em si, né? Mas quando a gente está falando no contexto do direito autoral de remix, toda a criação cultural derivada de obras preexistentes, né? Muitas vezes feitas por pessoas que não são profissionais. Eu detesto essa nomenclatura, eu acho que ela vai contra tudo que a gente devia lutar para ser considerado cultura, né? Mas é basicamente isso, né? Então, o mashup é isso aplicado à parte musical, então colagens musicais, que mistura a música da Lady Gaga com a música da Pablo Vittar. Legal, esse é um mashup de duas músicas diferentes, né? Tem até um gênero musical que chama Plunderphonics, eu não sei se vocês têm. Então, o Plunderphonics é um gênero de colagem musical que basicamente funciona da seguinte maneira: a banda é uma banda assim, não vou colocar aspas não. A banda ela pega centenas de LPs, né, de discos, de músicas, e eles vão colando um pedacinho de música em cima da outra. E a música é feita só disso, não tem ninguém tá tocando um instrumento em cima nem nada. Então você tem, por exemplo, o DJ Shadow, é um cara que ficou famoso na década de 90 por causa disso. Atualmente a gente tem uma banda que chama The Avalanche, que é uma banda australiana, que é focada só nisso, né? É uma mixtape de retalhos que forma músicas novas e que é divertido até você tentar identificar quais são as músicas que eles estão usando, porque são coisas tão obscuras que demora anos para as pessoas, né, os fãs dessas bandas, conseguirem elencar quais foram os samples que geraram o produto final, né?
E paródia? Paródia é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Paródia, ela é um tipo de texto, né? Texto, quando a gente está falando de teoria cultural, assim, é um tipo de produção artística, acadêmica, quer que seja, que ela vai pegar uma produção pré-existente e ela vai trabalhar a partir do significado dessa produção pré-existente. Então, quando eu estou fazendo Bum Bum Tam Tam com a flauta do Bach, eu não estou ressignificando a intenção original, a mensagem que o Bach estava passando inicialmente. Eu estou pegando uma música pré-existente e criando uma música igualmente de igual qualidade, e eu defendo isso com unhas e dentes. É uma música que vai marcar a cultura do funk por décadas. Eu sou um apologista do Bumbum Tantan, mas ela não tá comentando nada em cima, ela não está ressignificando aquilo, né? A paródia ela vai ressignificar. A questão da paródia para o direito autoral é que a paródia, na nossa lei de direitos autorais, ela está prevista como uma das limitações ao direito autoral. Então, lá no artigo 47, você chega lá e está escrito: são livres as paráfrases e paródias que não forem verdadeiras reproduções da obra originária e nem lhe implicarem descrédito. Então, ele basicamente está falando, você não precisa da autorização que a gente mencionou, né? Do artigo 19, você não precisa da autorização do autor da obra original para você fazer uma paródia. É liberado, a paródia ela pode ser comercial, a paródia, não está falando nenhuma restrição com relação à paródia ser comercial ou não, pode fazer, manda bala, a única coisa que não pode é implicar descrédito à obra original. Aí a gente tem dois grandes problemas de novo, esses grandes problemas fantásticos da lei de direitos autorais, que é o problema da extensão da aplicação disso. Então, a gente tem, a minha definição de paródia, ela é razoavelmente particular, porque eu fui atrás eu escrevi um artigo sobre fanfiction e paródia, né, um tempo atrás, e eu fui atrás de teoria cultural mesmo para tentar entender a paródia como texto. Só que não é todo mundo que entende paródia como a ressignificação da obra a partir do uso dela mesma, né? E a lei de direitos autorais ela também não define, ela só fala que pode. E também a lei não vai definir o que é descrédito, né? O que é uma paródia que implica descrédito? E uma coisa que eu descobri pesquisando jurisprudência de paródia no Brasil é que aquela máxima daquele juiz, eu até abri aqui, porque o juiz da Suprema Corte Americana, que é o Potter Stewart, que ele está julgando um caso sobre pornografia hardcore, né? E ele está tentando, tipo, uma das coisas dos Estados Unidos, a liberdade de expressão, tal, não sei o quê, ele fala, não, mas a liberdade de expressão pode, só não pode linguagem obscena, só não pode coisa obscena. Mas quem que vai definir o que é obscenidade, né? Aí ele fala, I know it when I see it. Né? Eu sei quando eu vejo. E é muito nisso que a gente vê a construção. Não sei se dá para falar que é uma construção jurisprudencial, porque são casos muito pontuais, né? Mas a construção jurisprudencial da paródia no direito brasileiro. A gente vê muito um achismo que a paródia tem que ser engraçada. Não, pera lá, né? Então, tipo, se eu fizer piada, mas eu diminuir a obra original, então pode? Não, porque implica descrédito. Mas se a paródia não for engraçada, mas ela fizer uma crítica à obra original, né? Se eu sei lá, mano, pensar os quadrinhos da New Yorker, nem sempre são engraçados, mas eles estão fazendo um comentário àquilo lá. E aí eu comecei a descobrir outros tipos de texto dentro do guarda-chuva de paródia, que o fato da lei de direitos autorais não dar definição de paródia também gera certa incerteza com relação à produção deles, né? Que é, sei lá, a sátira. A sátira tem a ver com você fazer um comentário ridicularizando a partir da obra utilizada, né? Aí você tem o pastiche. O pastiche é uma repetição da obra original
sem criar nenhum tipo de comentário, nem fazer um juízo de valor, nem humor, né? Então, sei lá, Stranger Things é um pastiche de filme dos anos 80, né? De ET, de Enigma de Outro Mundo, desses filmes da década de 80, né? Então você começa a ver que tem uma multiplicidade de textos e que o julgador ele está olhando para o que ele acha que é paródia. Ele viu lá e falou, I know it when I see it. Isso aqui é paródia, isso aqui não é. Foi um desafio muito grande disso, quando eu fiz esse artigo, basicamente. Sim, e como esse artigo também fala de fanfictions, a gente podia entrar agora nesse termo, como é que elas se encaixam nesse contexto? Elas são violações? Tem como ter direito autoral sobre ela? Então, a questão da fanfiction, assim como as criações de comunidades que se popularizaram via internet, né? Porque fanfiction é um negócio que existe desde que existe fiction, né? Eu brinco que a primeira fanfiction de todas é a Eneida, né? Escrita pelo Virgílio, porque é uma fanfiction da Ilíada, do Homero. É isso aí. Ele conta sobre outra perspectiva. Para mim seria uma fanfiction. Eu acho que casa bem com o que a gente entende por fanfiction, que é basicamente a criação de texto, né? Texto, de novo, de obras, vamos falar de obras. Se eu ficar falando de texto, a gente vai achar que é o PDF mesmo, mas não é só o PDF, não. Fãs criando novas histórias a partir de personagens pré-existentes, seja na TV, na literatura, mesmo na música também, né? Então, geralmente são comunidades de fãs, e essas comunidades, elas meio que se retroalimentam, elas fazem as criações, elas compartilham essas criações, às vezes elas até se profissionalizam, né? Então, você tem comunidade de fanfic, você tem gente que pega o texto, dá uma revisada, gente que julga, gente que avalia, gente que escreve fanfiction de fanfiction, né? Então, pela lei de direitos autorais brasileira, essas obras elas são obras derivadas e entram em todos aqueles problemas que a gente discutiu antes, né? Porque você está usando personagens pré-existentes. A gente tem uma série de livros que ficaram famosos e que se originaram em fanfictions de outros livros, que é o caso do 50 Tons de Cinza. Tem mais um outro que eu vi que foi originado numa fanfiction daquele cara do Watermelon Sugar, lá do One Direction. Tipo, a menina fez uma fanfiction do Harry Styles, né? Fez uma fanfiction que é o self-insert com Harry Styles e virou filme ou virou livro, uma coisa do gênero. Então, tipo, é literatura, gente. É isso, né? É que quando você fala fanfiction, de novo, a gente volta na discussão. A gente volta, não, mas a gente toma na discussão de obras amadoras e obras profissionais, né? A fanfiction ela é sempre vista como uma obra menor pelo fato dela ser feita por pessoas comuns, né? Mas essa percepção é fruto de uma visão errada da cultura, né? De uma visão de que só pode fazer cultura aqueles que têm a capacidade, né? O talento, quem quer que seja que julgue quais são esses atributos necessários a liberar a produção de cultura, né? E não é assim, a fanfic, todo o ecossistema de fanfiction, ele gera uma produção cultural muito rica. O problema é não ser levado a sério pelas pessoas que alguém, em algum momento da vida, decidiu que vão ser as pessoas que vão definir o que é cultura ou não. Mas funciona melhor que muita cultura profissional. Assim. Eu gosto muito de tratar da fanfiction para falar sobre as limitações das limitações ao direito autoral, né? Porque, bom, são obras derivadas, a regra é geral. A regra geral precisa da autorização do autor original. Cara, eu não vou falar com a J.K. Rowling para poder escrever minha história do Harry Potter. Eu não sei nem como chegar nela, né? Ainda mais que os direitos do Harry Potter estão todos na Warner Bros, né? Então eu teria que falar com a Warner Bros, que é tipo
uma empresa que é ainda mais sem alma do que a J.K. Rowling ultimamente, né? Então, a gente fica, como é que a gente consegue viabilizar todo esse ecossistema cultural se ele não está permitido na lei, né? Então, porque a lei, assim, olhando a leitura fria da lei não vai permitir que, tipo, todas essas obras são ilegais. Qual que é a consequência disso? O enforcement das regras de direito autoral, ele não é uma coisa que tá sempre assim, em cima, né? Então não é que tipo, ai meu Deus, eu vou postar fanfic do Harry Potter e amanhã vai chegar uma multa na minha casa, vou ser preso por causa do negócio do Harry Potter. Mas é como se fosse um fantasminha que fica rondando a cabeça de quem está criando essas obras derivadas e tipo, cara, se a Warner Bros. Quiser deletar as minhas coisas, quiser acabar com o meu trabalho, ela pode. Mas, tipo, vai depender do da disposição do detentor dos direitos autorais, né? Que é bastante problemático quando a gente fala de tudo. Então, o que eu tentei fazer nesse artigo aí de fanfiction, de paródia, é tentar juntar com B, né? Como é que eu consigo viabilizar, já que a lei não muda de jeito nenhum, agora estão tendo debate, finalmente, de reforma de lei de novo, depois de 11 anos, como é que eu consigo viabilizar uma coisa que já está acontecendo, que já é importante, mas que a nossa lei não conseguiu absorver para si, né? E eu tentei, bom, quando que a fanfiction é uma paródia? Né? Aí eu entrei nesse rabbit hole aí de decisão judicial, do cara falando, ah, não, isso aqui não é engraçado, então não é paródia. Ah, isso aqui está diminuindo a obra original, está implicando descrédito. E eu tentei fazer uma categorização, né? Então, bom, se a gente pegar um julgador que entende que paródia é só engraçada, as fanfictions de comédia vão ser consideradas paródia. Mas, sei lá, as de romance, não. Se eu pegar um jogador que tem uma visão um pouco mais ampla de ressignificação e etc., as fanfictions que elas estão criticando a obra original ou criando uma crítica a partir do Harry Potter, a sei lá que seja o governo do Brasil, elas são paródia também, as engraçadas e essas. Agora, a fanfiction do Harry Styles Watermelon Sugar não é, entendeu? Mas e aí tem a questão do implicar descrédito, né? Você também tem que pensar do ponto de vista de quão conservador vai ser o titular dos direitos autorais e o julgador ao mesmo tempo, né? Então, sei lá, a J.K. Rowling não gostava que fizessem fanfiction erótica do Harry Potter, né? Tipo, tem 1 bilhão, assim, não tem o que fazer, tem um monte, não dá para fugir da fanfiction do Harry Potter, de erótica. Mas eu imagino que a moça que fez 50 Tons de Cinza, a autora do E.L. James, né? Não sei o nome dela, perdão. Tudo bem, ela é rica, né? Não tem problema. Ela não vai se importar se as pessoas fizerem fanfiction erótica dos personagens dela. Aliás, né? A ideia é essa, né? Então, também tem esse peso do descrédito desses termos não definidos que eles mantêm essa incerteza, sabe? Eu tentei ligar as duas coisas, mas ainda é problemático. Eu acho que de fanfiction e paródia é mais isso mesmo. Certo. E agora a gente podia contextualizar um pouco a cultura do remix, né? Acho Tá. interessante a gente trazer ela. A cultura do remix é um termo que foi popularizado pelo Lawrence Lessig, que é um professor lá da Universidade de Harvard, que ele meio que foi o primeiro cara famoso que tratou de direito e tecnologia, assim, mais cool, hip, assim, um homem da internet, né? E ele começou com questões de direitos autorais, porque o direito autoral, aliás, o direito autoral tradicional, ele tem uma grande ruptura a partir do desenvolvimento de tecnologias de digitalização de obra, né? Então, antes você conseguia até, bom, como é que eu protejo o meu livro, né? Ele é um livro físico, um negocinho de livro, está dentro da livraria, preciso ir até a livraria para comprar. E como é que eu
eu impeço as pessoas de pegarem esse livro e fazerem outras obras, né? Então, sabe, antes da fotocopiadora era muito difícil, antes da prensa gráfica era muito difícil, tinha que copiar todas as coisas à mão, etc. Aí criaram a prensa gráfica e, junto com a prensa gráfica, criaram o direito autoral, porque agora ia ser fácil você fazer a cópia. Na década de 50, criaram a máquina de Xerox e começaram já, os detentores de direito autoral de obras literárias já começaram a levantar a sobrancelha. Tinha fiscalização um tempo em gráfica de universidade para ver se não estava copiando o livro inteiro e tal, né? Com a internet, com a digitalização, isso ficou de graça, né? Então qualquer um consegue fazer uma cópia, qualquer um consegue pegar um pedaço de um filme que está assistindo só no Netflix mesmo, assim, e fazer uma coisinha, botar no YouTube, essas coisas, né? Então, o debate sobre regulação do direito autoral na internet, ele surge junto com a internet, né, em si. Essa é a questão. Partindo um pouco para a cultura do remix, a gente vê a parte positiva da digitalização, né? Também a digitalização que faz com que permitiu com que eu e você, que a gente não entende muito de edição de vídeo nem nada, essas coisas, não sei, né? Talvez você entenda mais do que eu. Eu até fiz faculdade de cinema, mas eu não entendo nada de Final Cut, não porcaria nenhuma dessas. Mas isso permite com que qualquer pessoa que tenha o software adequado, e software adequado você consegue encontrar freeware, consegue encontrar software aberto que faz essas coisas, consegue editar, né? Então eu consigo fazer um mashup que a gente discutiu, eu consigo fazer aquelas coisas que as meninas que são fãs de K-pop adoram, que são aqueles videozinhos que elas respondem as coisas no Twitter, eu não sei o nome daquilo, fancam, né? Uma coisa dessa, acho que é fancam. Então, eu consigo fazer aquilo no meu celular, né? Então, o que o Lessig fala é que houve uma transição de uma cultura que era read-only, então era uma cultura ineditável, uma cultura que você, o consumidor da cultura, não gosto de usar a palavra consumidor também, mas o consumidor da cultura ele era um consumidor passivo, ele não conseguia contribuir só para a produção cultural, né? Só contribuía para a produção cultural quem tivesse talento, quem conseguisse chegar, e quem fosse super massa e ótimo, e as gravadoras gostassem, as produtoras gostassem, etc. Então a gente mudou dessa cultura passiva para uma cultura read and write, né? Então você consome, mas você produz também, e você produz a partir daquilo que você consome. Então, o remix como cultura é isso, é a ressignificação, o recorte, a colagem, a inspiração também que a gente pode pegar, é você pegar as obras pré-existentes e você criar produções culturais a partir delas, e você ter essas ferramentas, você ter a possibilidade de compartilhar com as outras pessoas, com seus amigos, escrever a fanfic erótica de Harry Potter tranquilo no Word, depois compartilhar no fanfiction.net, e algum terceiro pegar essa fanfic, escrever uma outra, tal. Então a cultura do remix, ela é isso, ela não é só mixagem de música, não é só mashup, não é só para quem é super profissional do Final Cut Pro, sabe? É isso. É a possibilidade que a digitalização proporcionou em comparação com o mundo analógico, né? E frente a todo esse contexto, como que você enxerga a LDA, assim, é a pergunta, né, do milênio, e as reformas que a gente está tentando há décadas, enfim, porque o seu mestrado foi bem nisso, né, então é interessante a gente trazer para esse contexto. Eu adoro o debate sobre a lei de direito autoral, porque ele não envelhece, né? As coisas que eu trabalhava em 2014, eu defini em 2016, são as mesmas coisas que são problemáticas hoje em dia, né? Volta e meia eles inventam alguma coisa que as pessoas acham que tem a ver com direito autoral, mas na prática, acho que não, tipo aquelas NFT da vida, sabe? Para mim é tudo, tipo Bitcoin, é tudo esquema de pirâmide. A diferença é que você tem um JPEG na NFT, né? Nossa, que legal, fantástico, enfim.
mas o debate mais estrutural ele segue, né? E eu sempre, assim, todas as aulas que eu dava de direito autoral, todos os debates que eu participava, para responder essa pergunta de como é que eu vejo e como é que eu espero para o futuro, assim, né? Que são sempre as perguntas de considerações finais. A gente tem que voltar para o começo. A gente tem que voltar para as funções do direito autoral. Por que raios o direito autoral existe? Carlos, é para defender o autor. Não, eu não quero saber o que o direito autoral faz, eu quero saber para que ele serve, onde ele quer chegar, né? Não, beleza, você está garantindo alguns direitos relacionados à utilização da obra para o autor, mas você está garantindo por alguma razão, né? E quando a gente está falando de função do direito autoral, a gente bate nas duas principais, né? A gente tem uma função promocional, que é promover a criação de cultura, e a gente tem uma função social, que é promover o acesso à cultura, né? E essas funções, elas não são... Elas se entrelaçam em várias partes, principalmente quando a gente está falando de cultura do remix, né? Então, a função promocional é o seguinte, olha, é muito fácil copiar a sua obra, né, autor? Então, eu vou te dar um direito de você impedir que os outros copiem essa obra, né, que são, ou que utilizem essa obra de forma geral, são os direitos patrimoniais do autor, e no civil law, né, no sistema brasileiro, que não é o americano, nem o inglês, nem o australiano, a gente também vai garantir uns direitos seus que relacionam a sua personalidade à sua obra, porque a gente vem da tradição francesa, da tradição italiana, essa coisa mais romântica de obra como extensão do espírito do autor, né? O que eu produzo é uma parte de mim. Então você tem uma proteção específica que relaciona o direito autoral com a personalidade, que são os direitos morais do autor. Então, beleza, essa proteção na cabeça do legislador faz, eu vou conseguir produzir uma cultura, mais cultura e de maior qualidade, porque eu estou dando esses incentivos. Legal, bacana. E a função social, que ela parece, assim, na primeira vista parece que ela não existe, né? A função de acesso à cultura. Mas quando você olha para a lei de direitos autorais, a partir da estrutura, você identifica ela assim, que como que eu garanto o acesso à cultura? Todas as obras protegidas por direito autoral, sem exceção, vão algum dia entrar em domínio público. Vão entrar em domínio público porque a produção cultural é um bem muito importante para a sociedade e a gente precisa formar um arcabouço de produção cultural que seja acessível a todas as pessoas, né? Então, alguma hora essas obras vão poder ser livremente utilizadas e acessadas pelas pessoas. E, de outro lado, vocês têm as limitações ao direito autoral, que a gente discutiu um pouco, né? Então, a Lei de Direitos Autorais, ela coloca como limitação de direito autoral algumas coisas do tipo, você pode ouvir música na sua casa sem precisar pagar direito de execução pública, tá? Legal, bacana. Você pode interpretar uma peça no teatro da escolinha, né? Ela faz uma lista taxativa de situações em que o uso da obra é livre, que são bem restritas e bem não condizentes com a produção hoje em dia, e aí a criação de paródia e etc e tal. O grande desafio de qualquer reforma da lei de direitos autorais é conseguir equilibrar essas funções, né? E equilibrar de forma que a gente consiga inserir dentro dessa equação esses novos tipos de produção cultural. Porque você garantir o acesso, você garante também a criação, né? Uma vez que você garante o acesso às obras culturais, você garante a criação de a formação e estabelecimento da comunidade de fãs, de fanfiction. Você garante todo um gênero musical que é baseado em pedacinhos, mas que você cria coisas novas e que, ao garantir o acesso, você também está garantindo o estímulo, né? Você está estimulando pelo acesso. E esse é o grande desafio sempre. A gente tem que voltar nas raízes do direito autoral para entender quais são as funções e para a gente definir como sociedade
como que a gente vai estruturar a lei para que ela atenda da melhor forma possível essas duas funções. É um desafio que é muito difícil, principalmente por causa dessa percepção errônea de cultura profissional e cultura amadora, né? A gente está priorizando um modelo que ele é ultrapassado. Se a gente não priorizar esse modelo, se a gente reestruturar a partir disso, a Anitta não vai deixar de ganhar dinheiro, né? A Pablo Vittar não vai deixar de ganhar dinheiro. Tá tudo certo, tudo bem. Mas a gente está estimulando uma cultura que não deveria ser paralela, mas é tratada como paralela, né? A gente precisa entender que são coisas que a gente quer em conjunto e que é muito difícil de você coadunar em alguns pontos, mas não é impossível. Só precisa ter muito diálogo, precisa ter debate, e a gente precisa entender essa parte de função, né? A gente precisa entender que a gente quer chegar em algum lugar com a lei de direito autoral. A gente não quer proteger o autor, lato sensu. Assim, a gente precisa... O direito tem esse papel, né? Então, é basicamente isso. Eu não vou dar nenhuma solução concreta, porque, tipo, o artigo 32, parágrafo 3, tem que estar escrito dessa redação. Eu tenho os meus comentários que eu dei pro centenário anteprojeto de reforma da direitos autorais de 2010 a 2011, mas eu acho que a gente precisa voltar na substância, assim, na função, para conseguir tocar. Perfeito, acho que a sua fala foi assim uma aula, eu adorei, muito obrigada de verdade, porque eu amo esse tema, então meu mestrado é sobre isso, enfim. Então assim, Orgulhoso de você, Tati. imagina. Então, para fechar nossa conversa, eu queria saber se você tem alguma fala final, algum recadinho final antes de eu fechar. Pensar uma coisa inspiradora, né, que fechar assim, justiça, 3 exclamações. Esse outro dia eu fiz uma contestação, fiquei com vontade de botar justiça. Não desistam de tentar ressignificar o direito autoral. Não desistam não desistam de tentar reformar de forma positiva o direito autoral. Ele é um negócio que ele é muito importante, que ele é definidor na viabilização de culturas em si, né? Ele é fundamental na viabilização da produção do arcabouço cultural, do acesso à cultura, e apesar do enforcement, da aplicação prática, a gente não conseguir identificar o que pode e o que não pode, ninguém tá vendo, então eu vou fazer, não é para ser assim, né? Ele tem que viabilizar, ele tem que equilibrar e ele tem que entender que o desenvolvimento tecnológico ele deve ser uma ferramenta de estímulo à produção cultural e de acesso à cultura, e o desenvolvimento tecnológico é tipo um chacoalhão para a gente perder, né, para a gente jogar fora essa perspectiva de cultura profissional e de amadora, entendeu? E ele tem que ser mais amplo, porque é o jeito de você incluir, validar essas culturas como culturas mesmo e estimular que elas cresçam e se desenvolvam, que é o que a gente quer como sociedade mesmo, né? Acho que é basicamente isso. Ela fala, muito bom. Então, obrigada de novo pela entrevista. Acho que o pessoal vai adorar. Eu espero que adorem, porque eu adorei. E, enfim, eu agradeço também de novo o Iris e a Placa-Mãe pela parceria. Vou deixar todas as redes sociais aqui embaixo, os recadinhos, de ativar o sininho e tudo mais. Eu vou deixar o seu artigo também aqui embaixo, né? Que se o pessoal se interessar, acho que vai ser legal o seu mestrado também, porque tem tudo a ver com isso. Então, vou deixar tudo aqui. Agradeço o pessoal que está assistindo e a gente vai ter mais uma entrevista no próximo mês. E é isso. Obrigada, gente. Obrigado pelo convite de novo e fico à disposição. Pode compartilhar o que precisar dos meus negócios, tudo aberto. Tá certo. Obrigada, então. Tchau, tchau, gente. Tchau.